Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente neste dia. Que o Espírito de Deus te conduza a receber e a entender mais uma palavra de Deus. Hoje, meus amados, o nosso tema é um tema que é muito precioso. Vamos estar falando de atos proféticos. Então, quero pedir a sua atenção para que você entenda sobre atos proféticos. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos uma igreja, um ministério que trabalha com libertação de alto nível e também com cura interior, ou seja, com personalidade restaurada, na área da mente, emoções, sentimentos e vontade. Então, queridos, para ministrar sobre atos proféticos, eu gostaria de ler um texto bíblico em Mateus, capítulo 18, versículo 18. O texto diz assim: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Amados, a religiosidade é algo tão perverso, tão espiritualmente venenoso, que ao observar o ensino do Senhor Jesus, entendemos que ela pode ser pior até mesmo do que a imoralidade. Sim, é isso mesmo que estou afirmando. E por quê? Porque, diferentemente dos demais pecadores, o religioso, por sua aparência de piedade, é um pecador vacinado contra o arrependimento. Parece um grande paradoxo, mas a realidade mostra que as igrejas estão gradativamente perdendo a espiritualidade, substituindo-a pela religiosidade. Dia a dia, queridos, percebe-se em muitas congregações que a religiosidade está em alta. Sim, a essência espiritual é uma raridade nos dias pós-modernos. A maioria dos ministérios cristãos insistem em sobreviver somente na religiosidade, que tem a aparência de piedade, que fala de Deus a todo instante, mas que está vazia dele. Muitos se agregam à igreja e se tornam meros associados, sem uma conversão verdadeira. São pessoas que convivem com os santos, mas não vivem sob o senhorio de Jesus Cristo e não se submetem ao domínio do Espírito Santo. São indivíduos religiosos espiritualmente fracos, com amarras espirituais e sem poder de autolibertação, vivendo uma religiosidade medíocre, sem crescimento espiritual e sem salvação. Meus queridos, atos proféticos são experiências profundas com Deus, que interagem entre o mundo físico e espiritual, através de atitudes realizadas pelos profetas, direcionados pelo Espírito Santo. Para isso, devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício. Sacrifício porque muito que fazer algo que a nossa carne não quer. Sacrifício vivo, pois o diabo opera com defuntos, ou seja, com a morte. E santo, porque o diabo trabalha com coisas imundas e profanas. E agradável, porque tudo que o diabo faz é sujo, desagradável. E culto racional, porque o diabo trabalha através de possessão, opressão. Mas Deus nos dá o rico privilégio de, em sã consciência, colaborar com o seu agir na face da terra. Profeta não é apenas um porta-voz de Deus, é embaixador de Deus na terra. Seus atos e atitudes interferem no mundo espiritual. Eliseu experimentou este poder, ousou
deitar sobre um menino morto, contrariando o credo religioso da época. E como resultado, o garoto voltou à vida. Muitos homens e mulheres da Bíblia compreenderam este mistério. E agora é a sua vez de ser um agente do sobrenatural. Faça isso agora. Ore em voz alta dizendo: Senhor, a partir de agora eu ofereço a Ti voluntariamente cada parte de meu ser. Usa minha visão, usa minha audição, usa meu olfato, usa meu tato, usa meu paladar, usa minhas mãos, usa meus pés para a realização de seu querer, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, meus queridos? Então, amados, para muitos cristãos, atos proféticos é assunto de escândalo, é assunto de dúvida. Intitulam como ritual, feitiçarias, amuletos e etc., mesmo sendo conhecedores das ousadas experiências de profetas e apóstolos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, prefere ignorar o conhecimento, abrindo mão da oportunidade de receber tão profunda revelação. Não satisfeitos, jogam pedras nos que atuam em tais práticas, argumentando agir na disseminação de heresias. Por isso, amados, este devocional tem como título uma pergunta: quem nunca realizou um ato profético? Pergunto aos batistas, presbiterianos, congregacionais, ortodoxos ou não. Pergunto aos tradicionais ou renovados, pentecostais ou neopentecostais, considerando que atos proféticos são atitudes feitas por homens de Deus, que podem interferir através de resultados espirituais. Citarei aqui abaixo uma relação de atos proféticos que já são comuns no meio do povo de Deus, não apenas nos últimos dias, mas em praticamente toda a história da igreja. Vamos lá, Santa Ceia. Comemos um pedaço de pão e bebemos um pouco de suco de uva, simbolizando a carne e o sangue de Cristo. Apesar de ser apenas uma simbologia, todos nós sentimos a presença de Cristo e sua manifestação nesses aparentes rituais espirituais. Segundo o batismo nas águas, um mergulho em um batistério simboliza algo mórbido, um sepultamento acompanhado de ressurreição. Após o banho, saímos não apenas convictos, mas garantidos pela palavra de Deus que estamos prontos para uma nova vida em Cristo Jesus. Ajoelhar-se. Queridos, ajoelhamos à beira da cama ou em bancos de igreja, simbolizando nos prostrar diante de Deus, como se a expressão física fosse mais importante do que a atitude do coração. Tem também os dízimos e ofertas. Colocamos em uma salva ou gasofilácio uma porção de dinheiro, crendo que estamos ofertando para Deus, ainda que nenhum anjo venha buscar a oferta. A palavra de Deus garante que tal ato profético dá nosso direito de clamar para que janelas do céu sejam abertas e que demônios sejam repreendidos. Um outro tipo de ato proféticos é o óleo da unção. O azeite, óleo ou essências aromáticas simbolizam a marca da presença de Deus e o jugo é quebrado por causa da unção. Além destes outros atos proféticos usados tradicionalmente nas igrejas, geralmente membros das igrejas, principalmente pentecostais, agem com atos proféticos espontâneos que durante muito tempo não compreendíamos. Exemplos são sapateados, marchas, palmas descompassadas, movimentos diferenciados do corpo na hora da oração. Creia que, por mais que não entendamos, muitas vezes simples movimentos como estes interferem diretamente no mundo espiritual. Quem os faz, mesmo sem saber, pode estar sendo direcionado pelo Espírito Santo, e enquanto realiza o movimento, está liberando o mover espiritual para determinada situação.
Em outras palavras, meus amados, caso você esteja orando, você sentir a vontade de pular, marchar, gritar, sacudir, e neste momento tiver plena convicção de que Satanás está sendo vencido e que você está nas mãos de Deus, dê lugar, pois ele vai te usar de maneira sobrenatural. O diabo e seus atos proféticos como um grande imitador de Deus. Presta atenção, o diabo também opera através de atos proféticos. Isso acontece através de rituais, feitiçarias e pecados. Satanás conhece os princípios espirituais e aproveita-se deles para organizar seu reino. E é por conhecer os princípios divinos que o diabo alcança aparente sucesso em seus ardis. Eis as respostas do porquê feitiçarias e rituais surtem efeitos, mesmo envolvendo demônios. Deixa eu te dar um exemplo. Voodoo. Fazem um boneco e ali ficam com agulhas perfurando o boneco. Olha que sujo efeito. Isso é um ato profético, diabólico, mas é um ato profético. Uma das maiores marcas de cosmético, cujo nome muito conhecido não pode ser citado neste devocional, traduz-se em iniquidade. Isso mesmo, praticamente todos os brasileiros consomem maquiagem, perfumes, produtos de higiene pessoal de uma empresa cujo nome é iniquidade. Passamos iniquidade em cada parte de nosso corpo e ainda que involuntariamente nós mesmos nos amaldiçoamos. Pense comigo como é profundo este assunto. Então, amados, eu gostaria então de falar mais um pouco de atos proféticos, trazendo para você uma definição de ato profético. Um ato profético é uma ação simbólica realizada com a intenção de manifestar ou declarar uma realidade espiritual ou física, feita no âmbito físico e espiritual, geralmente com base em uma revelação ou direção divina. Esses atos são feitos em obediência à fé e podem incluir gestos, palavras ou encenações que representam algo que se espera que aconteça no mundo espiritual ou físico, onde podemos encontrar exemplos de atos proféticos na Bíblia. Vamos então explanar para você alguns atos proféticos existentes na Bíblia. Êxodo capítulo 12, versículo 7, tem lá a aplicação do sangue do cordeiro nos umbrais das portas durante a Páscoa. O Senhor, ele teria poder para estar protegendo o povo de Israel contra o anjo da morte, sem que eles passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Mas Deus queria, era a obediência do povo. Josué capítulo 6, versículo 3 ao 5, tem a marcha ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias, seguida pelo grito do povo, um ato profético. 1 Reis 17, 10 até o versículo 16, Elias pedindo à viúva de Serepta que fizesse um pão, resultando na multiplicação do azeite e da farinha. Também tem 1 Reis 18, 31 ao 38, Elias reconstruindo o altar e derramando água sobre o sacrifício antes de invocar fogo do céu. 2 Reis capítulo 2, versículo 8, Elias batendo com o manto nas águas do Jordão para dividi-las. 2 Reis capítulo 5, do versículo 10 ao 14, Eliseu ordenando a Naamã que se lavasse 7 vezes no Jordão para ser curado da lepra, outro ato profético. 2 Reis 13, 17 e 19, Eliseu mandando o rei Jeoás atirar flechas para simbolizar a vitória sobre a Síria. Isaías capítulo 20, versículo 2 ao 4, Isaías andando nu e descalço por 3 anos como sinal contra o Egito e a Etiópia. Também nós temos Jeremias capítulo 13, versículo 1 ao 11, Jeremias enterrando e desenterrando o cinto de linho, simbolizando a corrupção de Judá, que inclusive já fiz um devocional sobre isso. Também tem Jeremias capítulo 19, versículo 1 ao 11, Jeremias quebrando um vaso de barro
para simbolizar a destruição de Jerusalém. Também Jeremias 27:2, Jeremias fazendo jugos de madeira para enviar aos reis das nações, simbolizando a servidão à Babilônia. E Ezequiel capítulo 4, do versículo 1 ao 3, Ezequiel construindo um modelo de Jerusalém sitiada. E Ezequiel capítulo 4, do versículo 4 ao 8, Ezequiel deitando sobre o lado esquerdo e direito por dias, simbolizando o julgamento de Israel e Judá. Ezequiel capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4, tem um outro ato profético, Ezequiel cortando seu cabelo e barba e dividindo-os para representar o destino de Jerusalém. Ezequiel capítulo 12, versículo 1 ao 11, Ezequiel empacotando suas coisas e saindo de sua casa como um sinal do exílio. E Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 até o versículo 10, Ezequiel profetizando sobre os ossos secos que voltam à vida. Também tem Oséias capítulo 1, versículo 2 ao 9, Oséias casando-se com uma prostituta para simbolizar a infidelidade de Israel. E, finalmente, João capítulo 9, do versículo 6 ao 7, Jesus fazendo lama com saliva e aplicando nos olhos do cego, ordenando-lhe que se lavasse no tanque de Siloé. Então, amados, a Bíblia está cheia de atos proféticos. Marcos capítulo 11, versículo 12 ao 14, 20 e 21, tem Jesus amaldiçoando a figueira, que seca posteriormente, simbolizando o julgamento. E Atos capítulo 21, versículo 10 até o versículo 11, o profeta Ágabo amarrando seus próprios pés e mãos com o cinto de Paulo para profetizar sua prisão. Agora, queridos, atos proféticos mais usados atualmente são os seguintes: unção com óleo, levantar bandeiras, oração de guerra, marchas e caminhadas de oração, cantar e tocar instrumentos profeticamente, demarcação de território, gestos, palavras, encenações e etc. Queridos, amados, um ato profético é uma forma de expressar a fé através de atitudes, elevando-a a um nível mais profundo e espiritual do que o comum. Agora, com que objetivo se realizam atos proféticos? Por que atos proféticos? Vamos sair então da visão da religiosidade. Eu acredito que até aqui eu já contribuí para expressar para você que atos proféticos estão na Bíblia, ou seja, a Bíblia está recheada de atos proféticos e muitas das vezes nós vestimos uma capa de religiosidade para se opor aos atos proféticos, sendo que a Bíblia é recheada de atos proféticos. Agora, qual o objetivo de se realizar atos proféticos? Vamos lá. Primeiro, manifestar a vontade de Deus. Amados, os atos proféticos revelam e trazem à realidade a vontade de Deus, tanto em nível pessoal quanto no coletivo, ok? Segundo, estabelecer a fé e obediência. Meus amados, os atos proféticos, eles servem como demonstração de fé e obediência, mostrando disposição para seguir as instruções divinas, mesmo que pareçam incomuns ou simbólicas. E também atos proféticos, eles têm o objetivo de prever e anunciar eventos futuros. Através dos atos proféticos, Deus pode anunciar o que está por vir, preparando o seu povo para eventos futuros. E também um outro objetivo é anunciar a libertação e restauração. Meus queridos, muitos atos proféticos têm o propósito de trazer libertação espiritual, cura e restauração para indivíduos, comunidades ou nações. E também um outro objetivo é condenar ou julgar. Eles podem simbolizar e declarar o julgamento divino
contra pecados ou nações como forma de advertência. E também um outro objetivo é simbolizar verdades espirituais. Ações proféticas muitas das vezes representam verdades espirituais profundas, ajudando a transmitir mensagem de forma mais impactante e compreensível. Interceder também em situações críticas. Os atos proféticos podem ser usados como uma forma de intercessão, pedindo a intervenção divina em situações críticas ou impossíveis. Esse é um grande objetivo dos atos proféticos, interceder em situações críticas. Também o outro objetivo é confrontar o mal. Eles podem servir como um meio de confrontar forças malignas, declarando a autoridade de Deus sobre elas. E também selar alianças ou promessas. Alguns atos proféticos são usados para selar uma aliança ou confirmar uma promessa divina, tornando-a visível e tangível. Agora, meus queridos, para realizar um ato profético, é fundamental, primeiro, usar o nome de Jesus. Segundo, ter fé no ato que será realizado. E terceiro, ação. Quarto, autoridade. Você precisa estar revestido de autoridade. Quinto, unção. Você precisa ter unção para a prática de atos proféticos. Sexto, ousadia. Precisa ser homens e mulheres ousados. Sétimo, oração. Você precisa ser um homem e uma mulher de oração. Amém, queridos? Agora, no campo de batalha espiritual, usamos atos proféticos como uma arma de guerra contra principados, potestades, dominadores das trevas, hostes do mal, maldições hereditárias, feitiçaria, bruxaria, magia negra, pactos e outras formas de oposição espiritual. Então, amados, os atos proféticos são utilizados no campo de batalha, tá? No campo de batalha espiritual. E é uma arma de guerra poderosa. Agora, quais são as advertências sobre os atos proféticos? Vamos lá. Tem algumas advertências, ok? Em um ato profético não deve haver idolatria em relação ao ato ou aos objetivos envolvidos. Segundo, não pode haver sentimentos de raiva, ira, vingança ou rancor contra o próximo, senão você não está fazendo ato profético, e sim bruxaria, feitiçaria. Terceiro, o ato não deve ser realizado com a intenção de causar mal a alguém ou a algum lugar. Como eu te falei, você não é feiticeiro. Não deve ser feito sem a direção do Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo tem que estar no direcionamento dos atos proféticos. Não deve ser realizado em nome próprio ou por autoridade pessoal. Todo ato profético, ele é realizado no nome de Jesus e na autoridade de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amados, existem alguns exemplos de atos proféticos com, por exemplo, encenação ou gestos físicos, ok? Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18 diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em
todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, não podemos vestir a armadura de Deus de forma física, mas Deus nos chama a vesti-la espiritualmente. Aqui, nesse texto de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, o Senhor, usando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, ele nos orienta, a viver a armadura de Deus, ou seja, tomar posse da armadura de Deus. Então não podemos vestir a armadura de Deus de forma física, mas Deus nos chama a vesti-la espiritualmente. Então é importante também, amados, compreender que essa armadura é espiritual e deve ser colocada através da fé, da oração e de atos simbólicos, ok? Você pode utilizar as mãos como atos simbólicos, o capacete da salvação, Você vai colocando as botas do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé na mão esquerda, a espada do Espírito na mão direita, e por aí vai, Você vai se revestindo da armadura de Deus. Então, ao fazê-lo com o coração cheio de fé, acreditamos que a proteção espiritual de Deus é derramada sobre nossa vida. Então, atos proféticos consiste em colocar a armadura de Deus. Qual o objetivo? Proteção e blindagem contra os dardos inflamados do maligno. Queridos, nós estamos no plano físico, mas nós estamos vivendo em contraponto com um plano espiritual. Então, nossa luta não é contra carne nem sangue, nós lutamos contra principados, demônios, contra hostes espirituais da maldade, contra tronos. Então, nós precisamos estar revestidos de uma armadura espiritual. Ok, queridos? E para encerrar, tem alguns tipos ou melhor, exemplo de atos proféticos com elementos físicos, tá? 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22, diz: os homens da cidade disseram a Eliseu: como podes ver, a cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova. Quando a levaram, ele foi à nascente e jogou o sal ali, dizendo: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Então, amados, sal é tradicionalmente um símbolo de purificação, preservação e incorruptibilidade. Profeticamente, o sal usado por Eliseu representa o poder purificador de Deus, que pode transformar e restaurar o que está corrompido ou improdutivo. Além disso, na cultura bíblica, o sal também simboliza a aliança, pois era utilizado em sacrifícios para representar a durabilidade e a fidelidade do pacto entre Deus e seu povo naquele período. Levítico capítulo 2, versículo 13. Nesse contexto, o sal significa a intervenção divina para purificar e restaurar as águas contaminadas e, por extensão, a vida e a terra daquela cidade. Então, amados, a tigela nova representa a novidade, a pureza e a preparação para um propósito específico. No ato profético, a tigela nova simboliza uma nova abordagem, uma nova temporada ou um novo começo. Profeticamente, isso pode indicar que Deus estava fazendo algo novo, usando algo que não estava contaminado pelo passado para trazer restauração e renovação. A nova tigela destaca que a obra de Deus não está vinculada ao passado, mas é algo fresco, puro e específico para a situação presente. Então, amados, Eliseu realiza esse ato profético para manifestar o poder e a glória de Deus sobre as águas que eram impróprias para beber. Simbolicamente, os dois elementos usados por Eliseu têm significados proféticos. O sal representa a purificação, enquanto a tigela nova, aquela tigela nova, simboliza o novo mover de Deus sobre aquele lugar. Eliseu vai até a nascente do rio para proclamar
a chegada de águas renovadas sobre aquele território. Então, amados, atos proféticos consistem em purificar as águas, ok? Qual o objetivo? Manifestar os sinais e as maravilhas de Deus. Tem também o exemplo do ato profético que provoca o ambiente espiritual, tá? A gente vê aqui texto interessante em 1 Reis 17, 8 e 16. E também tem o passo a passo de como fazer um ato profético, ok? Primeiro, eu preciso determinar o objetivo do ato. Segundo, determinar como será feito. Terceiro, consagrar os objetos de Deus antes de realizar o ato profético. E quarto, anunciar o significado deles no mundo físico e espiritual em forma de oração. E quinto, orar e apresentar o ato profético antes de começar. Amém, amados? Ato profético é determinar o sangue de Jesus sobre a nossa casa. Um ato profético, por exemplo, quando eu determino o sangue de Jesus sobre a minha casa, é um ato profético, ok? Então temos diversos outros atos proféticos, ok? Então, amados, olha o que diz o texto de Êxodo 12, 7 ao 13. Então tomaram um pouco do sangue e colocaram nas laterais e na parte superior das portas das casas onde comeram o cordeiro. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada dela até de manhã. Se sobrar alguma coisa até a manhã seguinte, queime-na. Este é o modo como vocês deverão comê-la, com os dentes bem afiados, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam-na com pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, tanto de homens como de animais, e executarei juízos contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então o sangue será um sinal para vocês nas casas onde estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por vocês. Nenhuma praga será sobre vocês para destruí-los quando eu ferir a terra do Egito. Então, amados, vamos entender isso. Determinar o objetivo do ato, tá? Proteção sobre nossa casa através do sangue de Jesus, ok? Segundo, determinar como será feito. Olha, presta atenção, amados. Determinar como será feito. Será feito com suco de uva, simbolizando sangue, e uma oração profética que clama pelo cuidado de Deus sobre o local, ok? Então, nós podemos hoje fazer também atos proféticos, consagrar os objetos a Deus, anunciar o significado no mundo físico e espiritual em forma de oração, e orar e apresentar o ato profético antes de começar. Ok, queridos? Então, amados, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha aprendido muito com esse devocional e que ele possa te levar a um nível mais alto e mais profundo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço a você se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. E também você, amado, pode estar fazendo seu comentário, ele é importante em nosso devocional. Não esqueça de dar o like, o joinha, ok? Ele nos ajuda muito a alcançar outras pessoas. E você pode estar conosco nas redes sociais, lá no Instagram, @Ministério Pleno, tá? E no Facebook, @Ministério Pleno. Também no TikTok, lá no TikTok você vai colocar Ministério Pleno 10, ok? Ministério Pleno e o número 10, ok? Tudo juntinho, e você nos encontra no TikTok, ok, amados? Que Deus possa estar te abençoando. Estarei fazendo a segunda parte de atos proféticos e vou falar um pouco sobre o passo a passo de como fazer um ato profético mais detalhados. Também vou estar falando de consagrações a Deus e vou estar falando sobre a conquista de territórios, tá? E vamos estar falando sobre autoridade espiritual. Então, vejo você no próximo devocional. Fica com Deus, um cheiro no coração.
Um grande exército se levantou. Sinto teu vento a soprar. Ouço uma voz que vem do céu, dizendo: profetiza. Sobre esse vale eu já posso ver, eu já posso ver. Dizendo: profetiza sobre esse vale, eu já posso ver.